Shalom, pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Uma sexta-feira muito abençoada para você e para a sua família. Que esse início de final de semana seja abençoador para você, apesar das lutas, das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, mas o Senhor é conosco e se fizermos a sua vontade, certamente vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Ele sempre tem o melhor para nós. Na verdade, o melhor dEle já veio. Chama-se Jesus Cristo, é o melhor de Deus para nós. Agora eu quero conversar com você sobre algumas coisas nesse canal nosso que você talvez esteja assistindo pelo YouTube, se for o caso. É o nosso canal Café Pastoral. Se você não fez sua inscrição, faça a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube, é muito rápido, só clicar em inscrever-se. Também deixe seu comentário é muito importante para todos nós. Talvez Deus fale a você algo que não falou conosco e nós vamos ser edificados nesse momento. Ok? Se você está pelo Instagram, compartilhe este vídeo, comente também, fique bem à vontade pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas é muito importante a sua participação. É muito bom saber que você está aí com a gente está tomando esse café juntos hoje. Talvez você esteja tomando esse café na hora do almoço ou à noite, eu não sei, mas pela manhã sempre queremos deixar uma porção da palavra de Deus com você e que esteja sendo bênção na sua vida. Por isso você deve compartilhar com outros para que seja bênção na vida de outras pessoas também. Bom, eu quero falar hoje sobre segredos para uma vida vitoriosa. Pelo menos vamos tentar começar a falar sobre esse assunto. Segredos para uma vida vitoriosa. Quero ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, quando o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que texto profundo, né? Como eu posso definir uma vida como vitoriosa? Como você define uma vida que você pode dizer, essa vida é vitoriosa? Bom, nós podemos responder essa pergunta de diversas formas, diversas maneiras, né? Devido ao quê? Devido à forma como nós vemos a vida, ou seja, qual o ponto de vista que você tem sobre sua vida, sobre a vida no sentido geral? Porque essa resposta parece simples, mas ela não é tão simples, porque tudo depende do ponto de vista que você tem sobre a vida. Muita gente baseia sua vida no dinheiro, então para ela achar que ter uma vida vitoriosa, ela precisa ganhar muito dinheiro. Muita gente baseia sua vida na saúde, então para ter uma vida vitoriosa, ela tem que ter saúde em tudo. Então o que significa, na verdade, ter uma vida vitoriosa e quais são os segredos para essa vida vitoriosa? Então nós temos que partir do pressuposto, pensando agora sobre qual o ponto de vista que temos sobre a vida. O apóstolo Paulo, ele deixa claro na carta aos Filipenses que ele havia encontrado o sentido da vida na pessoa de Jesus Cristo. Ele deixou isso muito claro. No senhorio de Jesus Cristo, ele encontrou o sentido da vida. Ele encontrou como ele poderia viver nesta vida, qual era o propósito para a sua vida. Olha só o que está escrito em Filipenses 3, de 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha só o que ele está dizendo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, olha só o que ele está dizendo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esses dois versículos que lemos no início, ele apresenta uma rota que o apóstolo Paulo escolheu, um caminho que podemos trilhar também, porque a opção é nossa, nós é que vamos escolher esse caminho. E esse caminho que vamos escolher, como o apóstolo Paulo escolheu, sim, nos levará a uma vida vitoriosa. Tal rota deve e pode ser usada em todos os aspectos da nossa vida. Bom, o que nós precisamos primeiro fazer? O apóstolo Paulo ele escreve assim: uma coisa faço, uma coisa faço. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha algo muito bem resolvido dentro de si. Ele tinha dentro dele
algo definido: viver pela fé em Cristo Jesus. Ele definiu isso em sua vida. A partir dessa definição, ele tinha então a rota, o sentido da vida para ele, o propósito da vida. Mas eu poderia apontar minha vida para outras coisas? Pode, claro, mas Jesus é o Criador, é o nosso Criador, é o nosso sustentador. Então Paulo decidiu colocar a sua fé em Jesus Cristo, viver pela fé no Senhor. A primeira coisa que todos nós precisamos ter definido em nossa vida é a fé. Eu preciso definir isso em minha vida. Não se trata apenas de você frequentar uma igreja, uma comunidade local, né? Está aí simplesmente no meio do povo, que a gente chama povo de Deus, e está na igreja aos domingos, ou numa célula, ou num pequeno grupo. Enfim, não se trata só disso, mas a convicção de que vivemos nosso dia a dia baseado exatamente na obra maravilhosa de Jesus em nós. Então é baseado nessa obra que nós vivemos. Então, quando Paulo fala uma coisa faço, é porque ele tinha tudo isso bem definido em sua vida. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa definir na sua vida qual caminho, qual rota você quer seguir. Se você quer viver pela fé em Cristo Jesus, abra seu coração, deixe Ele reinar sobre a tua vida. Reconheça seus pecados, reconheça que você é um pecador como eu também sou pecador. Arrependa-se dele e deixe Jesus governar a sua vida por meio do seu Santo Espírito. É muito fácil a gente perceber quando alguém, mesmo que frequente uma igreja, uma comunidade local, ele não está realmente resolvido quanto à sua fé. Basta você ver os frutos na vida de uma pessoa. Não estou falando de julgamento das pessoas. Eu estou falando que é fácil você ver quando uma pessoa está bem resolvida. Há pessoas que não estão bem resolvidas quanto à sua fé. Elas vivem da forma que elas querem, do jeito que elas desejam. O que sua carne pede, elas vão suprindo então sua carne. Ou seja, não que nós não tenhamos também esses desejos que todo ser humano tem, nós somos seres humanos iguais, idênticos, mas nós decidimos colocar a nossa vida pautada no Senhor Jesus. A nossa fé está na pessoa de Jesus e na sua palavra. Nós não somos salvos pelo que somos, mas pelo que cremos, entenda isso, mas o que cremos também se reflete em nosso comportamento. Então eu dizer que eu tenho fé em Jesus e viver nunca vivendo debaixo da sua orientação, debaixo da sua palavra, eu estou dizendo às pessoas que essa fé que eu estou falando é morta, que essa fé que eu digo que eu tenho em Jesus é falsa, não é verdadeira. Eu preciso professar a minha fé em Jesus, eu preciso buscar conhecê-lo, eu preciso buscar imitá-lo, não só falar que eu creio em Jesus, eu preciso definir isso na minha vida. Quando não temos o foco principal ainda definido, significa que estamos divididos entre outros pensamentos, porque muita coisa bombardeia a nossa mente. Então, quando não temos isso definido, ficamos caindo em todo tipo de tentação que bate à porta da nossa vida, porque isso vem. Todo mundo, todos nós somos tentados, todos nós passamos por isso. Mas quando eu tenho definido o foco principal, que é Jesus na minha vida, como Paulo disse, eu tenho foco. Uma coisa eu faço, ele está prosseguindo para o alvo dele é Jesus. Ele colocou o seu foco de vida em Jesus. Mas quando temos focos divididos, nós ficamos confusos, ficamos perdidos e todos que estão ao nosso redor, queridos, é interessante isso, toda a nossa casa, a nossa família também fica da mesma forma, porque todos ficam perdidos nesse momento. Por quê? Porque eu tenho dois focos, eu não sei exatamente se quero servir a Deus ou se eu quero servir a este mundo. Eu não sei se quero servir a Deus e daqui a pouco estou servindo a minha própria carne. Então esse foco não está apontado para uma pessoa e eu preciso definir isso. O foco dividido nos leva a deixarmos de lado os votos, os propósitos e não nos permite ter um conhecimento claro sobre a quem servimos. Jesus resumiu o que ele fez lá em Mateus capítulo 22, de 37 a 40. Ele resumiu todos os mandamentos num só. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero te fazer uma pergunta. Seria possível alguém honrar pai e mãe sem amar a Deus? Seria possível ser fiel à sua esposa, ao seu esposo e não amar a Deus? Será que isso é possível? Eu posso dizer que sim, isso é possível. Mas como que isso é possível? Sim, o episódio do jovem rico,
Quando Jesus fala lá em Mateus 19, 16 a 22, mostra exatamente isso. Lembra do jovem? Ele disse, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sigo os mandamentos, mas esses mandamentos eu sigo desde a minha infância, eu faço tudo direitinho. Eu honro pai e mãe, eu honro minha família, eu não cobiço. Ele estava dizendo ali que ele cumpria tudo. Ele falou assim, aí Jesus falou, poxa, beleza, essa é a pessoa que a gente está procurando, né? Que bom. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. O que a Bíblia conta? Que aquele garoto então, aquele rapaz, aquele jovem, baixou sua cabeça e foi embora porque ele era dono de muitas riquezas. Então, na verdade, a sua fé não estava definida. Ele era uma pessoa muito religiosa, mas não estava definido na sua fé. O apóstolo Paulo, ele entendeu e procurou viver o que ele colocou em seu coração. Minha fé está em Jesus, por quem perdi todas as coisas. Esse aspecto, querido, serve para tudo que fazemos na vida. Primeira coisa que você precisa para ter uma vida vitoriosa é definir sobre a fé, porque daí em diante, tudo que você faz, tudo que você realiza tem uma fonte e é através dessa fonte que vai gerar um propósito para você. Então tudo que você for fazer, tudo que você for construir, haverá um propósito para isso. A gente costuma dizer na igreja, tudo que a gente faz temos segundas intenções. Mas que segundas intenções são essas, pastor? Ou seja, às vezes você está limpando a frente da sua casa e ajuda a limpar a frente da casa do vizinho, porque ele também precisa do amor de Jesus e você quer se aproximar dele. Porque essa é a nossa segunda intenção, ou seja, levar esse amor, essa fé que nós temos e compartilhar essa fé com outras pessoas. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, primeira coisa, defina a sua fé. Em quem você crê, porque a partir daí você realmente vai andar segundo a fé que você realmente tem. Paulo disse, eu olho para Jesus, e nós devemos dizer, eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé. Que Deus te abençoe, amanhã a gente continua falando sobre segredos para uma vida vitoriosa. Reflita sobre isso e deixa seu comentário aí, querido, é muito importante. Se não está inscrito no nosso canal Café Pastoral no YouTube, faça a sua inscrição e seja bem-vindo. Shalom!